Qual que é o perigo? De você focar só no que você ainda tem que alcançar e esquecer de dar Daquilo que você já manutenção tem. no que você já tem. É. Então, às vezes você olha, por exemplo, para sua família hoje, ela tá bacana. E aí você tá focado só na vida financeira. Eu tenho que prosperar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer É, isso, minha fazendo vida assim, ó. profissional. E você esquece de dar manutenção na família. É. Aí o que vai acontecer? Você vai resolver uma área e destruir outra. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Storytelling TV. Esse podcast a gente ouve e conta histórias para melhorar a sua história. Mais uma vez aqui, estamos num podcast de um apresentador e um convidado. E você tem o poder de chamar mais pessoas para essa nossa roda, porque você é o nosso terceiro convidado para essa nossa mesa de conversa. Então já vem aqui embaixo, não esquece, pega esse link de compartilhar e manda para no mínimo 5 pessoas que você ama, que também vão ter a história transformada, assim como você vai ter nesse episódio. Fechou? Estamos com uma convidada super especial, ela que é autora, palestrante, empresária e treinadora, largou a advocacia para treinar mulheres e faz isso há 16 anos, transformou seu casamento fracassado e hoje ele é um símbolo de inspiração para diversas famílias e eu realmente posso comprovar isso. E nesse episódio você vai descobrir como se tornar uma grande mulher incomum e transformar sua vida comum em extraordinária. E é o seguinte, a gente vai apresentar quem é, por mais que você já saiba que você viu na thumbnail, mas essa mulher é uma mulher muito especial, porque eu tenho a honra de ter conhecido ela e a família dela há um bom tempinho. Primeiro eu conheci o marido dela, o Rafa Marques, que eu já gravei com ele, tá aqui, você vai ver no final desse episódio. Você vai poder assistir o meu episódio com o Rafa. Eu vou trazer ele aqui de novo. Depois vamos ter um outro episódio com os dois juntos aqui. Vai ser muito especial. Mas hoje estamos aqui para falar dela, da Isabor Cruz. E aí, pessoal? Que honra, viu, poder estar aqui, poder compartilhar mais uma mensagem que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Você não chegou até esse vídeo por um acaso, né? Eu sempre falo que um vídeo ele tem a capacidade de transformar na sua vida. E eu espero que esse vídeo vai fazer sentido para a sua vida também. Vai ser um bate-papo muito bom. Vai Estou ser muito muito feliz, incrível. muito grata por estar aqui. Obrigada pelo convite. E bora aí papear, porque tem muita coisa para compartilhar com o Tem, povo, hein? tem muita coisa mesmo pra gente conversar. Mas antes eu quero te agradecer mesmo, Isa, por ter conseguido vir, de você ter disponibilizado um tempo da sua agenda. Você é uma mulher muito ocupada, você tem trocentas coisas pra fazer, mas eu agradeço demais por você ter separado um pouquinho do seu tempo pra vir aqui conversar comigo na minha mesa do meu podcast. E é uma honra enorme te receber aqui. E eu tenho certeza que esse podcast já é poderoso na Amém. vida de muitas pessoas, na vida de muitas famílias. E claro que não vai ser só as pessoas que estão assistindo em casa que vão ser transformadas, eu também vou ser. Por isso que eu amo tanto fazer isso que eu faço, porque eu não só faço isso para gerar consciência, dar conteúdo para as pessoas que estão aqui assistindo a gente, mas muito mais porque eu aprendo, tanto quanto as pessoas que estão assistindo. É o meu momento de aprendizado semanal, presencial, com É as pessoas que eu poderoso, né? gosto, com as pessoas que eu Sentar para admiro ouvir é muito. muito poderoso, né? Exato. Então, Isa, já vamos começar esse episódio com o pé direito. Se apresenta pro pessoal, fala quem é a Isabor, de onde você saiu e como que veio essa chama no seu coração para você começar a treinar mulheres. Então, eu sou Isabor Cruz, para quem não me conhece, sou uma improvável que decidi dar certo. E assim como você, eu passei por vários desafios, né, na minha vida, assim como cada pessoa que vai assistir esse vídeo. Não foi uma vida simples, não foi uma vida fácil. Eu vim de uma cidade, Juiz de Fora, não sei se você conhece, Minas Gerais. É uma cidade até bacana, né? Mas eu vim de um lugar bem simples, bem improvável. E tudo começou nessa minha história como treinadora de mulheres. Foi quando eu comecei a fazer unha com 13 anos de idade. Só que antes disso existia uma Isabor. E foi onde tudo começou, a minha jornada de transformação, né? Eu perdi meu pai, que morreu com AIDS. E ele morreu, eu tinha 10 anos de idade. Só que antes da morte dele foram 8 anos, né, passando por esse processo aí, né, minha mãe, vendo minha mãe cuidar do meu pai. Dentro dessa jornada foram várias coisas que aconteceram, né? Eu tive que ver ali o meu pai e minha mãe praticamente divorciados dentro de casa. Ele tinha se relacionado com uma garota de programa e foi contaminado com a doença. E aí, quando se passaram esses 8 anos, ele ficou vivo 8 anos, passou esses 8 anos quando ele veio a óbito por causa de uma pneumonia. E ali foi onde eu me perdi. Ali foi onde surgiu uma outra Isabor. Então, até os 10 anos eu era uma Isabor. E ali foi
inseridos traumas, medo, inseguranças. Então, imagina ver sua mãe passar por isso, É. né? Correndo risco, nós corremos o risco, ficamos 8 anos fazendo exame para ver se a gente tinha ou não a doença, por conta de uma decisão do meu pai. E tá aí o poder da decisão, né? Mas graças a Deus, esse diagnóstico nunca chegou, Amém. né? Jesus, ele nos curou. Só que com tudo isso que eu vivi, e assim como você também que está assistindo esse vídeo, vem os traumas, né? Vem as consequências das coisas que nós vivemos. Foram os rótulos que foram colocados em mim. Então, quando meu pai morreu, nasceu uma Isabô. Qual Isabô? A distorcida. Não era de fato a Aquela minha que não essência. era a identidade que Deus preparou pra você. Não tinha nada a ver. Eu comecei a me tornar uma adolescente extremamente agressiva, sem paciência, intolerante. E aí eu fui expulsa de 6 escolas Nossa! por conta de agressão física, vários boletins de ocorrência por quase matar pessoas, Meu Deus. de tanto descontrole que eu tinha, que era aquela sensação de que como se eu estivesse desprotegida. Por isso que hoje, quando eu vejo uma mulher que ela tá disfuncional, a maioria das pessoas fazem o quê? Criticam, julgam. Só que por trás de qualquer comportamento disfuncional tem uma dor. Tem uma dor. E você acolhe. E aí eu tento, qual é essa dor que está por trás? Então, ao invés de tratar algo superficial, a gente trata algo que é a raiz do problema, né? Uhum. E aí, aos 13 anos, foi quando eu comecei a empreender como manicure. Com Eu não 13 tinha anos. condição, né, de ir no salão, arrumar o cabelo, fazer a unha. Então, foi a forma que eu encontrei de estar ali com a unha bonita. Comecei a fazer a Uhum. unha da minha mãe. E as pessoas começaram a elogiar e falava assim: ah, eu quero também que a Isa faz minha unha. E aí começou, faz a unha de um, faz a unha de outro. Até que eu consegui uma clientela muito boa. Só que mal eu sabia que ali tinha se iniciado o meu propósito. E aí eu comecei a fazer, gostei de estar ali, de conversar com as mulheres compartilhavam a história. E aí tinha semana que as minhas clientes chegavam, eu estava triste, aí desabafava. Tudo isso com 13 anos que Ai, você já tava Isa, fazendo? com 13 Que anos. legal. Nossa, tô passando por isso, tô passando por um desafio. E aí eu aconselhava, dava uma palavra de motivação. E aí começou, só que era algo natural. Era algo ali no bate-papo. E aí teve cliente, começou a fazer 1 e 2 vezes a semana para poder conversar Conversar comigo. com você. E eu falei, cara, que Sessão massa. terapia também. E aí depois eu comecei a reunir mulheres na minha casa. Então a gente preparava um chá, eu compartilhava uma palavra e ali eu fiquei um bom tempo fazendo isso. E as coisas foram fluindo dessa forma. Mulheres começaram a trazer depoimento. Nossa, Isa, essa palavra mudou minha vida. Eu comecei a ver que as coisas simples que eu falava transformava a vida de alguém. Amém. Só que naquela época eu não conhecia esse mundo de internet, de vídeo, palestrante, não conhecia esse mundo. Era o meu mundinho ali de manicure e era aquilo ali. E na época eu ganhava R$ 12. Essa época aqui é importante, viu, gente? Eu ganhava R$ 12 pra fazer um pé e uma mão. Você Nossa, imagina o tanto que eu não tinha que trabalhar pra poder conseguir fazer um dinheiro. E aí eu realmente. comecei a vender várias coisas. Aí eu aprendi a fazer maquiagem, porque eu fui trabalhar com a Mary Kay. E comecei a vender Avon, Natura, Você já Eco, tinha quantos anos nessa tudo que você... época? Com 13 anos. Tudo 13 anos Eu essa. fazia Nossa, unha e as minhas clientes estavam ali. Se ela quisesse um hidratante, eu tinha para vender. Se ela quisesse uma calcinha, eu tinha para vender. Se ela quisesse genial. qualquer coisa, eu tinha ali para vender. E assim eu comecei. Só que eu achei que eu tava ali porque era o recurso que eu tava ali, né, precisando. E aí, com 17 anos, foi quando eu casei. Conheci o Rafa com 14 anos. Nossa. E aí, com 17 anos, a gente casou. E aí, nesse período, eu continuei fazendo unha. E Uhum. aí eu fazia unha ali e tal, mas nada, né? Depois o Rafa veio como provedor, começou a manter a casa, mas eu gostava de ter esse momento com as mulheres. E aí chegou uma fase da minha vida que eu falei assim, cara, eu preciso resolver minha vida profissional. Eu gostava de estar com as mulheres, só que antes de chegar nessa fase de vir a crise de, cara, eu não quero ficar aqui só cuidando de casa, de fazer comida, eu quero resolver minha vida profissional, Aham. que é a dor da mulherada hoje. Sim. Eu tenho que ter minha profissão, eu tenho que ter um título, eu tenho que ter um status. E aí, nessa fuga, foi onde eu entrei no direito. Só que antes de começar a estudar para o direito, nessa época eu já estava liderando quase 200 mulheres na minha cidade. E aí, o que eu Nossa. fazia? Eu ia na casa de uma mulher, falava: olha, chama suas amigas para um chá, que eu vou levar uma palavra. Um mês inteiro. Toda Uhum. semana a gente vai se encontrar. Aí chegava lá, tinha 5, 6 mulheres, a gente se reunia. E aí, quando eu vi, falei: olha, agora eu vou te treinar. Ficava ali um mês com ela. Falei: agora você vai
dar uma palavra semanalmente para essas mulheres e eu vou cuidar de você. Aí eu saía sem ninguém e ela continuava com essas mulheres. Com todo mundo. E aí eu ia Aham. para casa de uma outra mulher. Ó, reúne suas amigas, e eu ia fazendo assim. E aí eu comecei a colocar essas células que a gente chamava em vários pontos da cidade. Que legal. E aí era o que eu amava fazer. E aí, quando eu saía, geralmente ficava sem ninguém, eu ia para os hospitais. Então, teve várias mulheres que eu cuidei no hospital, no presídio. Então, eu ia Nossa. fazer essas visitas nesses lugares, fazia visita em lugares carentes para levar uma palavra. Então, eu cuidava de mulheres de todo tipo, desde a empresária até a mulher que estava no hospital passando por um desafio, Que até aquela incrível. mulher que estava no presídio. E foi assim que eu comecei. E aí, depois eu parei de fazer unha porque eu fui estudar. E aí, quando eu comecei a estudar, eu estava nessa crise de querer resolver a vida profissional, porque eu não Uhum. via valor no que eu fazia. Eu pensava, eu não conhecia esse mundo. Então, para mim, o que eu fazia nunca poderia se tornar a minha profissão. Eu nunca poderia viver daquilo, eu não sabia como fazer com que aquilo se tornasse monetizável. Então eu ficava em paralelo, continuava cuidando das mulheres, mas agora eu fui para uma outra fase, que era de me profissionalizar. E aí Uhum. comecei, fiz o direito, estudei 7 anos, 5 anos de graduação, 2 anos de pós-graduação, especialista em direito imobiliário. Só que eu sempre ficava com aquela sensação assim, eu formei, ah não, tô com esse vazio porque tá faltando alguma coisa. Ah, já sei, é a pós-graduação que eu não tenho. Aí eu fiz a pós-graduação, eu vim, continuei com aquele vazio. Eu falei, ah, já sei, é porque eu não passei no OAB. No dia que eu passar na OAB, ai, zerei o Nossa, é game. aquele negócio que todo mundo fala também, né? Sabe, sobre a busca da felicidade Não, é um incessante. negócio Não, isso incessante. eu não, o dia que eu vou ser feliz é o dia que eu me formar. Não, mas o dia que eu vou ser feliz de verdade é quando eu tiver uma família. Não, mas quando eu Exatamente. tiver esse carro aqui é o dia que eu vou ser feliz mesmo. Não, não, não. Quando eu fizer aquela viagem que eu sempre quis, é o dia que eu vou realmente ser feliz. Então, mas peraí. O tanto de sonho que você Ou já aquela, fez? aquela pergunta milionária, né? Que eu falo que é, qual é o meu propósito? É, Essa é a pergunta que vale milhões. é. Todas as pessoas hoje que me procuram é Isa, cara, eu não sei qual é o meu propósito. E aí, quando eu faço uma retrospectiva da Isa lá de trás, ela também não sabia o propósito dela. Só que o fato de não saber o meu propósito não quer dizer que ele não estava na minha cara. É. Então, o que que eu aprendo? Que não é que a gente não tem um propósito, ele não está claro. Nós é que não estamos chegando àquilo que é óbvio. Então, o meu propósito era claro qual era o meu propósito. Era Você claro sempre foi o que eu nasci para fazer. envolvida em Só que estar com eu, mulheres. querendo alimentar o meu ego, Você foi querendo buscar uma agradar coisa as que não era tua. pessoas, porque eu sempre ouvi que uma pessoa bem-sucedida era uma pessoa que tinha faculdade. Uhum. Então, a pessoa que não tinha faculdade era uma pessoa que não tinha sucesso. Então, eu falei, cara, eu preciso agradar essas pessoas à minha volta, Aham. porque aí elas vão falar, uau, essa Vão boa reconhecer que eu improvável. sou Nossa, muito bem sucedida. advogada, meu Deus. Portanto, que quando eu fui escolher o direito foi muito engraçado. Eu cheguei na faculdade, eu falei, cara, o que que eu quero fazer? Sei lá o que eu quero fazer, né? E aí eu fui olhar pelo valor. Aí eu pensei, cara, fisioterapia. Eu tinha pensado na fisioterapia, porque eu tinha mais a ver com contato com as pessoas. Aham. Eu pensei, mas não posso ver sangue. Como é que eu vou fazer se a pessoa chegar machucada para fazer uma reabilitação? Eu morro de nervoso, desmaio à toa. Não vai dar certo pra mim, né? Eu falei, medicina piorou. Eu falei, cara, ou eu vou pro odonto, mas ele também, não. Vou acabar mexendo Falei, com ah, quer sangue saber? também? Eu vou pro direito. Porque, querendo ou não, de todas as áreas, é que depois eu tenho um leque de coisas para escolher, já que hoje eu não sei certo o que eu quero. Então, teria vários ramos para escolher depois. Uhum. Falei, ah, então eu vou. Então, quando eu escolhi o direito, não foi porque era um sonho meu, nossa, eu queria muito ser advogada. Não. Na verdade, é porque era um status. E eu Entendi. queria preencher esse status. Nossa, eu sou advogada, esse reconhecimento. É que eu sou muito bem sucedida, né? É, E realmente. aí, quando eu acabei a pós-graduação, eu falei, não, agora esse vazio continua, já sei a OAB. Aí eu lutei para passar na OAB. Quando eu consegui passar na OAB, aquele vazio permaneceu. E aí foi onde eu tive a clareza de que, cara, eu tô aqui como advogada, mas tinha dia que eu ficava assim, depois que eu formei, eu ficava assim, nossa, tomara que esse cliente não me atenda. Por quê? Porque não era aquilo que me dava prazer. E aí quando eu sento até hoje para conversar com uma mulher, nossa, aquilo pra mim é vida. Se deixar eu fico ali horas, se deixar ali eu passo o dia todo ali conversando com essa mulher. Esse que é o quão gostoso é você viver com o seu propósito, pelo seu propósito. É, olha que legal, você já tava vivendo ele desde os seus 13 anos e você não sabia. Não. Você não sabia. Com seus 13 anos você já ativou a sua mentalidade empreendedora, você já ativou a sua comunicação, você já ativou suas habilidades em vendas.
Você já tava sendo encaminhada para o que você faz hoje. Sim. Só que você não sabia. A minha história com o meu propósito também foi parecida, mas ao mesmo tempo diferente. Eu recebi o meu propósito com 12. Eu descobri o meu propósito com 12. E dali eu comecei a viver por ele. Mas antes, eu também já tinha visto algumas coisas e comecei a aprender outras coisas que eu não sabia que faziam parte do meu propósito. Essa parte da criatividade, da comunicação, eu sempre gostei muito de falar e eu sempre gostei muito de ouvir e contar a história. Sempre. E hoje eu faço justamente isso. Só que eu não sabia que tinha alguma coisa a ver com o meu propósito. Eu costumo falar que o nosso propósito, a gente não pode sair correndo atrás dele. Porque se a gente corre atrás de um propósito, a gente acaba correndo atrás de um propósito falso. O propósito, ele vem na nossa vida pra balancear todas as áreas dela. Se você acabar correndo para ele, você deixa todas as outros pilares da sua vida de lado só pra correr atrás de uma coisa que você acredita que é verdade. Tipo o que você fez. Você achou que o seu propósito, que o seu motivo de vida era ser advogado. E deixou todos os seus desejos, todas as outras áreas da sua vida de lado. Porque eu preciso provar que eu sou bem-sucedida pra alguém. Eu preciso provar pra sociedade, para as pessoas que estão ao meu redor, que eu sou incrível. Que eu realmente tô fazendo por onde. Tá, mas e o que Deus falou que era pra você fazer? Cadê? Por isso que eu falo que o nosso propósito, eu costumo dizer isso, que o nosso propósito, a mesma relação que nós temos que ter com um propósito é a mesma relação que um navio tem com um farol. Como assim? Um farol só acha um navio, só dá luz para ele voltar ou ir para uma nova terra quando ele sai da terra que ele veio, quando ele faz barulho, quando ele se movimenta, quando ele buzina, quando ele faz tudo. Então, o propósito só acha a gente quando a gente já tá em movimento. Sim. Eu só encontrei o meu propósito verdadeiro que Deus me deu com 12 anos quando eu já comecei a fazer as coisas que Ele queria que eu fizesse. Senão, eu ia demorar muito mais. E eu amo muito falar sobre propósito e identidade, porque eu não sabia minha identidade e muito menos o meu propósito. Eu me sentia completamente perdido. E hoje, o meu propósito é ativar a identidade e o propósito de outros jovens. E Deus realmente sabe o que faz. Em tudo. Verdade. Nada é por acaso. Por isso que você aprendeu e fez o que você fez desde os seus 13 anos. Se você não tivesse feito, você seria uma pessoa completamente diferente aos seus 17. E mais diferente ainda quando você foi se graduar. Teve um vazio dentro de você, mas é por você ter vivido esse vazio que hoje você consegue perceber o mesmo vazio em outras mulheres e libertar esse vazio delas antes que seja tarde. E sabe que foi muito doido que eu aprendi nessa jornada? Que depois eu me perguntei, falei, Deus, poxa, né? Foi tão difícil pagar a faculdade, e aí os livros, as coisas, foi tão suado. Por que Deus permitiu? Porque eu creio que Deus, ele. Nada na nossa vida é em vão. Sim, Então, às vezes, tá passando por um desafio e você pensa, nossa, parece que é o fim. Não, não é. Por mais, mas será que Deus permitiu isso? Deixa eu falar uma coisa pra você. Tudo na nossa vida é uma preparação. sim. Eu vi que o estudar 7 anos hoje parece ter sido uma perca de tempo, uma perca de dinheiro, horas e horas de Perca de estudo, energia. horas e horas de dedicação. Uhum. Eu deixei de estar com os meus filhos, na verdade, na época só tinha um filho, né, para poder estudar. Poderia estar brincando e eu tinha que estudar. Poderia estar ali dedicando, né, o tempo a ele, mas estava estudando. Eu estudei, eu fiz a pós-graduação no Rio de Janeiro. Então, todo sábado eu ia 2 horas de carro. Nossa. E aí, depois eu engravidei de segundo filho. Então, toda semana eu viajava com o barrigão até os 8 meses para fazer a pós-graduação. Nossa. Então, foi bastante sacrifício. E eu mesmo ia dirigindo e voltava. Todo sábado. Então, foi muita dedicação. E eu me perguntei, Deus, eu amo fazer o que eu faço, que é cuidar das mulheres, ajudar as mulheres, treinar mulheres. Só que, como que eu vou fazer isso na minha vida? Por que que você permitiu eu estudar 7 anos para agora chegar à conclusão de eu falar que eu não quero mais isso para mim? E aí me veio a clareza, porque Deus nunca vai colocar a gente em lugares grandes se você não estiver preparado. Porque o que Deus quer colocar na nossa vida não é para nos matar, é para nos promover. Sim. Então, às vezes, não é porque Deus não faz ou porque Deus está demorando. É nós que não estamos preparados. Se eu tivesse preparada antes, eu não precisava ter passado por esse processo. E aí eu É o entendi. ato
dele tá realmente te forjando, O que que eu né? entendi? Que esses 7 anos elevou o meu merecimento. Sim. Porque eu era uma pessoa que eu não me sentia merecedora. Eu não me sentia capaz. Porque eu vim de uma família simples, eu vim de um lugar muito simples. E aí pensa, eu consegui fazer uma faculdade. Nossa, meu Deus, rompi uma barreira. Passar na UAB, eu achei que eu nunca ia conseguir passar na UAB. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu li uma página e esquecia do que estava escrito. Nossa. E eu falava, meu Deus, como é que eu vou chegar no final da faculdade se eu não consigo guardar uma página do que está escrito? Eu não consigo entender o que está escrito. Mas era porque eu não me sentia capaz. E aí pensa, como que hoje eu estaria onde eu estou, com o nível de influência que eu estou, sentando no mesa de grandes pessoas grandiosas, com sociedade, com pessoas incríveis, Se que você eu não jamais tivesse sido imaginei forjada lá atrás. se eu não tivesse levado lá atrás o meu merecimento. Aonde que a gente seria sócio, Pablo Marçal? Era nunca. É nunca. Aonde a gente estaria hoje construindo casa de Thiago Nigo, Maíra Card, David Leonardo, Bruno Avelar? E agora vamos começar uma obra com mais de 6.000 metros quadrados Uau. de um médico muito famoso. Então, eu nunca conseguiria chegar num lugar como esse, eu e o Rafa, se nós dois juntos elevássemos nosso merecimento. Então, hoje, né, a gente tem a nossa construtora, que na verdade eu costumo dizer que é só uma estratégia que Deus nos deu para soprar o nosso nome, né? Então, a construção civil hoje, para quem está assistindo, né, e não entendeu muito da construção, hoje nós somos referência aqui em Alphaville na construção civil. A gente constrói para famosos, né? A gente ficou conhecido como construtores dos famosos aqui em Alphaville e vários outros lugares também, né, no mundo. Vamos começar a construir agora Dubai, Estados Unidos. Amém. E aí começou a expandir, só que tudo começou sempre, sempre, sempre pessoas. É. Hoje, se você for numa obra minha hoje, às 8 da manhã, tá todo mundo orando. Amém. Então, tudo se resume a pessoas. Hoje, os nossos colaboradores, hoje eu tenho na construtora, em média de uns 40 funcionários nossos, físicos. Cara, todos eles, semanalmente, a gente se encontra para fazer estudo da palavra, para Amém. saber como cada um deles estão. Então, a gente ensina isso. E agora eles estão fazendo o movimento deles de cuidar de Uau. outras pessoas. Nosso evento agora, a Trid, nossos staffs são os nossos colaboradores. Nos nossos staffs é a minha equipe de marketing que cuida da minha imagem. Então, o mesmo filmmaker que me filma nos lugares mais top é o mesmo filmmaker que está lá no credenciamento servindo. O meu CEO da construtora, que está todos os dias na obra, com os caras top e tudo, no dia do evento, ele está lá servindo. Então, a gente entendeu que a nossa vida se resume a pessoas. Então, quando eu olho para minha história, eu falo, cara, obrigado, Jesus, porque eu entendi o que de fato é mais importante. Então não é sobre número, não é sobre estratégia, não, é sobre pessoas. Então eu não só larguei o título de advogado, eu entendi qual de fato era a minha missão. E a palavra fala, né, que ide. E Então de eu pregar o simplesmente evangelho. eu obedeci uma ordem, ide. Jesus nos ordenou que a gente fosse. E não para ser igual, eu não tenho que ser igual a você, você tem que ser igual às pessoas que estão assistindo, não. É cada um com a sua história, é Com a sua cada um com o seu essência, jeitinho, com a sua com a sua identidade. forma de falar. E por muito tempo eu perdi isso. Como lá atrás eu tinha perdido a minha identidade, me tornei extremamente agressiva. Quando eu olho pra mim hoje, eu vejo as pessoas falarem assim: Nossa, Isa, sua voz é tão doce. Você passa tanta paz. E eu falo, cara, essa mulher não sabe qual é o meu O passado, que eu né? Que passei? bom, isso é sinal que de fato houve uma transformação. E por que eu gosto de contar a minha história? Porque é fácil as pessoas olharem e ver a Isa de hoje. Uma mulher bem-sucedida, com grandes faturamentos, que alcança muitas mulheres, sabe? Então é fácil ver isso hoje. Só que eu sempre falo que mais lindo é a gente olhar e ver, cara, como que essa pessoa começou? Então, às vezes, essa pessoa que está assistindo esse vídeo, você que está assistindo esse vídeo, você pensa, cara, a realidade da Isa hoje está tão distante de mim. Só que um dia eu vi esses caras na internet, Pablo Marçal, esses caras tudo, David Leonardo, que é referência hoje no YouTube. Eu olhava para esses caras na rede e falava, cara, é nunca que eu vou conhecer um cara desse. É nunca que eu vou conseguir alcançar o que esses caras fazem hoje de faturamento, de número, de relevância, de influência. E aí, quando eu olho para minha vida e vejo tudo que Deus fez, eu falo, cara, eu preciso contar isso para as pessoas que assistem os meus vídeos. Porque é possível. Então, não é sobre mais um podcast. Você não está aqui assistindo mais um vídeo, você não está aqui assistindo mais um podcast. Você está aqui para ser lembrado que, ei, se eu improvável conseguir, ei, você também consegue. Então, eu não sei hoje qual é o desafio que você está vivendo, qual é o seu vale hoje, só que eu sei que para cada vale existe um pico.
Você não é o seu pico e você não é o seu vale. Eu hoje, Isa, estou num nível de relevância, mas não quer dizer que amanhã eu não vou viver um vale. A gente passa por vários vales. A diferença é qual é o aprendizado eu vou tirar desse vale. Isso faz a gente sair mais forte. Então, quando eu olho para trás, eu saí de uma vida simples, improvável. Não que hoje, as manicures hoje, elas são reconhecidas como empresário. Mas na época que eu comecei, Não. era manicure quem não tinha dado nada na vida. Assim como vendedor lá atrás tinha mesmo reconhecimento. Você não deu nada na vida, você vai virar vendedor. Lá atrás era assim, hoje não. Hoje as manicures viraram neo-design, hoje tem outras coisas, né? Elas Sim. ficaram posicionadas nas redes, dão curso, estão totalmente diferentes. Mas lá atrás eu não conhecia, eles não tinham essas coisas. Então era Você já improvável. passou muita discriminação por você ter escolhido essa profissão pra empreender? Olha, hoje não, mas quando eu comecei Quando sim. você começou? Aham. Porque imagina, toda vez que você vai entrar num novo ciclo, as pessoas que estão com você, elas nunca vão entender. Então, na cabeça, tipo assim, Isabel é louca, me deixar a profissão de advogada, que estudou, e eu já estava faturando como advogada. Eu já tinha os meus clientes, o Rafa construía e eu fazia a regularização de todos os imóveis. Então, quer dizer, eu não precisava nem ir atrás de cliente. E quando você começou na manicure, alguém te julgou por isso? Naquela época, não. Não? Não. É muito louco quando você quer ir pra um próximo nível e as pessoas que estão do seu lado não entendem. Não entendem. E eu fui muito criticada quando eu comecei nas redes. Porque quando eu comecei a gravar conteúdo pro Instagram, eu comecei como advogada. E eu era extremamente Você fez uma travada. transição, Uma então. transição. E eu era muito travada com a internet. Porque como advogada, nossa, eu tinha que falar alinhada. É, Eu tinha que estar com a roupa social. Eu não podia ser eu, Isa. você tinha que falar tudo E com. aí eu ficava travada para É. gravar. E aí a OAB tinha um monte de regra para você produzir conteúdo na internet. Era Nossa. tudo, né, regrado. E eu não conseguia me encontrar, mas mesmo assim eu ainda fazia uma coisinha ou outra. Mas é quando eu vi, comecei a descobrir na internet, poxa, tem mulher que dá curso, tem mulher que dá palestra, tem mulher que faz live. Eu falei, cara, não é isso pra mim? E aí eu comecei, eu já tinha um movimento, que eu sempre tive movimento, eu nunca parei o meu movimento. Mesmo quando eu estava estudando, mesmo quando eu estava com advogado, como advogada, eu sempre tinha um grupo de mulher. Sempre tive meu movimento, sempre. Se eu ia tomar um café, eu nunca ia tomar um café sozinha. Era 10, 15, 20 mulheres comigo. Uau. Então eu sempre tive esse dom de estar atraindo Uhum. pessoas. Então as mulheres sempre queriam me ouvir. Minha casa até hoje vive cheia. Não tem um dia. Eu tava vindo pra cá, falando no telefone, aconselhando uma mulher. Eu saio daqui, daqui a pouquinho o telefone toca de novo. A minha vida é assim, sempre foi assim. A Amém. diferença é que hoje eu alcancei um nível de influência que eu não tinha. Que isso é maravilhoso. E, consequentemente, você consegue Porque você alcançar alcança mais mais mulheres pessoas. que você não conseguia. Amém. Isa, isso é muito bom. A gente tem muito mais coisa em comum do que eu imaginava. Essa parte de ter uma transição, de você realmente querer fazer algo novo, também aconteceu comigo. Só aconteceu comigo quando eu tinha 12 anos. Eu cheguei nos meus amigos mais próximos e falei assim: gente, eu quero montar um curso de edição de vídeo. Porque eu tô aprendendo a fazer e eu sei que é um negócio interessante, é um negócio que, cara, mudou até a minha forma de pensar. Então, se mudou a minha forma de pensar e eu tendo 11, 12 anos, com certeza vai mudar a forma de pensar de um montão de outro jovem que não tá fazendo nada da vida e vai, né, ter um estalo na mente, assim como eu também tive. Aí os meus amigos chegaram em mim e falaram assim: Pedro, esquece isso aí, mano. Aí eu falei: como assim? Aí ele falou: deixa pra galera que tá mais tempo no mercado, que tem mais experiência do que você. Larga isso aí. Eu falei: mas tem gente mais nova do que eu fazendo. Aí eles falaram assim: então beleza. Você quer ser editor, não quer? Eu quero ser médico e ele quer ser advogado. Você quer ser editor. Vamos no Google então pesquisar quanto ganha um médico, um advogado e um editor. Aí vamos ver se vale a pena de você seguir nisso aí. Falei: tá bom, puxa aí. Aí os dois, como na época era uma faixa de salário muito parecida, os dois ganhando em torno ali dos seus 10 mil reais pra mais, foram buscar o meu, deu 2, 3 mil. Aí falaram assim pra mim: Pietro, você tem certeza, mano? A gente vai ganhar 10, 12, 15 mil reais por mês e você vai ficar só com dois?
Tem certeza que você quer ser editor mesmo? Larga isso aí. Vai fazer outra coisa. Deixa isso pra outras pessoas que já estão há mais tempo que você. Aí eu tinha uma opção. Duas, na real. Ou eu ouvia eles e realmente desistia daquilo que eu queria, ou eu fazia o que tava queimando no meu coração. Hoje eu não preciso falar, os meus alunos falam por mim. O meu curso saiu. Eu ajudei outras pessoas, eu ajudei elas a entenderem o processo, eu ajudei elas a como construir conteúdo da maneira criativa que eu sempre produzi. E não é nem só isso. Eu não fui só criticado nesse ponto. Porque, graças a Deus, eu passei por muitas fases na minha vida. Essa foi minha parte de quando eu comecei no audiovisual. Depois eu comecei a palestrar com 13. Aí, as coisas pioraram muito. Quando eu comecei a palestrar com 13 anos, eu queria muito chegar na escola, falar pros meus amigos o que tinha acontecido, como eu tinha falado, o que eu tinha aprendido, como tinha ido. E ninguém queria me ouvir. Acho que todo mundo, quando vai viver uma transição, passa por isso, né? É, Faz parte. Quem quer então, crescer, crescer dói, né? exato. E eu queria falar, eu queria. Não, quando eu fui no evento de não sei quem, eu aprendi que o nosso cérebro faz isso, isso, isso. Com 13 anos, eu super empolgado. E eu começando a palestrar, tudo, fazer aquilo que Deus tinha me chamado pra fazer, e eu querendo transbordar isso na vida dos meus amigos que estavam perto de mim. E eu comecei a ser excluído, eu comecei a ser julgado, eu comecei a sofrer bullying, eu comecei a. Mais tarde, quando eu lancei o meu livro, com 14, todas as pessoas que me julgavam, que faziam bullying, que falavam um monte de mim, compraram o meu livro. Pessoas que lá atrás não acreditavam em mim, eu ouvi as mesmas falando: eu sempre acreditei em você. Nunca duvidei. As mesmas pessoas. E isso é natural na vida de qualquer pessoa que quer romper padrões, que quer sair, que quer ser fora da curva, que quer realmente decidir viver uma vida que não é a vida que todo mundo quer seguir. Porque os sonhos de todo mundo hoje em dia são muito parecidos. Ah, eu quero ter um carro popular, uma casa própria e uma família. Beleza. Só? E aí vem a questão do propósito. Você só quer isso mesmo? Você não tem mais nada dentro do seu coração que te motiva a acordar todos os dias? Porque isso já aconteceu comigo e tenho certeza que já aconteceu com você também, Isa. E com várias outras pessoas que estão assistindo a gente. Tem dia que você acorda que você não quer ter levantado da cama. Você não queria nem ter aberto os olhos. Você tá mal. Você tá fazendo as coisas com uma energia que não é sua. Que você tá triste, que você tá derrubado, mas mesmo assim você faz. Por quê? Por dois motivos. Por três, na verdade. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. O segundo, o seu propósito te motiva todos os dias a levantar da cama. E o terceiro, que tem milhares de vidas contando com você. Contando com o seu posicionamento, contando com a sua palavra, contando com o seu conteúdo ou com qualquer coisa que você vai falar. Eu, assim como você também, Isa, eu era muito travado na criação de conteúdo. Só pra criar conteúdo. Por quê? Eu sabia gravar? Sabia. Sabia editar? Sabia. Sabia falar? Sabia. Então por que eu tava tão travado? Porque eu só pensava em uma coisa. Quando eu chegar na escola, o que vão falar de mim? O que os meus amigos vão falar de mim depois de verem um vídeo meu na internet? Que não é eu jogando, mas é eu falando sobre o hábito da leitura. O que vão falar de mim? Se já fazem bullying comigo com que eu tô fazendo meus treinamentos, minhas palestras, minhas coisas que eu tô no meu movimento, imagina se eu postar um vídeo. O que vão pensar de mim? Eu falo que esse é o mal do século, né? A necessidade de aprovação. É uma das coisas que eu mais Se tive. eu, Isa, fosse dar ouvido a tudo que eu ouvi, Já, se eu fosse deixar aquilo entrar no meu coração, eu não estaria onde eu estou hoje. é. Porque muitos falavam assim, ah, Isa, o Rafa só pensa em dinheiro. Porque a gente sempre buscou crescer, a gente sempre buscou fazer o melhor, aprender, estar perto de pessoas bacanas que chegaram onde a gente gostaria de chegar. Só que para quem tem a mentalidade pequena, a pessoa nunca vai entender. E hoje eu entendo essa pessoa. Porque, imagina, eu e você, nós somos amigos de infância. E aí, de repente, você começa a crescer.
E aí, de repente, você fala pra mim que você é hábito de leitura. Você nunca falou isso? Nós vivemos a vida inteira junto. E você nunca falou de que leitura? Nós nunca leu livro, agora você quer ler livro. E aí, de repente, você começa a falar palestra. Que palestra? Não, eu não dou palestra, nós nunca deu palestra, agora você quer inventar de dar palestra. A cabeça da pessoa não vai suportar. E ver você avançando revela o quanto ela está estagnada. É. Então, não é que a pessoa. As pessoas que falaram mal de nós até chegar aqui, não é que essa pessoa não gosta da gente. Ela quer Na verdade, proteger a eu gente. costumo dizer que são os nossos maiores fãs. Uhum. Só que por não saber lidar com ela mesma, para ela se sentir um pouco menos frustrada, ela precisa diminuir você. É igual o cara quando vai assaltar alguém. Você nunca vê um assaltante falar assim: levanta a mão, abençoado. Não, eu vim aqui te assaltar porque você é uma benção. Porque eu gosto de ser um cara gente fina. Não, é geralmente xingando. É geralmente menosprezando a pessoa. Por quê? Para ele conseguir fazer aquilo, ele tem que contar uma narrativa na cabeça dele. Então a pessoa, para ela não se sentir tão desconfortável com o não resultado que ela não tem hoje, ela precisa contar uma narrativa de que o que você faz não é legal. Que Uhum. você está fazendo isso porque você só pensa em dinheiro, porque você é arrogante, porque, nossa, só quer saber agora da palestra, É. só quer saber agora de dar vídeo. Eu lembro quando eu tava na fase de gravar muito conteúdo, as pessoas falavam assim: Isabel não faz nada, só grava vídeo. Eu falo, Não, cara, aí se a já vem pessoa uma porrada de apelido soubesse, também, né? não. E aí eu apanhei muito na minha cidade. Quando a gente saiu então da minha cidade, foi uma grande transição, que foi mudar o ambiente. Você que está assistindo aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Quer crescer? Se quer crescer, coloca no comentário. Eu quero ir para um próximo nível. Agora que você já sabe que você quer ir para um próximo nível, deixa eu falar uma coisa para você. É impossível crescer nos mesmos lugares. Exato. Porque os lugares que antes eu ia, me levou até aquele momento da minha vida. Agora, se eu quero ir para um outro lugar, se eu quero viver algo novo, eu preciso mudar as pessoas que eu ando. Eu preciso mudar a forma que eu falo, a forma de me vestir. Então, tudo precisa mudar, a ambiência. E aí foi quando a gente decidiu fazer a transição de vir para Alphaville. Nossa, tem 2 anos que nós estamos em Alphaville. É como se eu estivesse aqui 400 anos. O que eu fiz em 2 anos, eu não fiz em toda a minha vida. Uau. Então, assim, é muito doido isso. Então, o poder do ambiente. Por quê? Ah, porque aqui é o network. Não, não, não. É um lugar que te impulsiona. Porque eu vi pessoas aqui tendo que voltar para trás porque não tiveram resultado. Então, não é Alphaville que muda a vida de ninguém. Não é São Paulo que muda a vida de alguém. Nada a Não, ver. não, não. É o quanto você está preparado para ser impulsionado. Porque você pode estar no ambiente certo. Se você não estiver pronto, aquele ambiente não adianta você estar no ambiente bom. Exato. Você pode andar com uma pessoa incrível. Só que se você não entender o valor daquilo que ela tá falando, você tá só perdendo seu tempo. Então a gente sofreu muito ataque por conta dessa transição. Por quê? Crescer é assim. Então eu comecei a entender, eu tive esse nível de maturidade, que o que as pessoas falavam era sobre elas, não era sobre mim. Então eu apanhei quietinha, e aí é muito doido, porque agora essas pessoas pagam para nos ouvir. Elas não estão perto, elas pagam para estar perto. Coisa que antes a gente fazia de graça. Né? Então, isso é o crescer. Isso, se você aprende a se valorizar, você aprende a valorizar o que você carrega. Coisa que eu antes eu não tinha isso. Eu não sabia o valor daquilo que eu carregava. Eu não tinha dimensão, a minha mente não fazia ideia. Hoje, quando eu recebo vídeos, há pouco tempo, por exemplo, eu recebi um vídeo de uma moça que ela estava prestes a suicidar. E aí, naquele exato momento, ela decidiu gravar um vídeo. Olha só, ela é da internet, eu não conheço ela. Veio das redes. Uhum. Ela lembrou de mim e me mandou esse vídeo. Como despedida. E aí no final do vídeo, olha que louco. Ela lembrou de uma palavra que eu havia falado. E ela começou a falar no vídeo: eu não consigo nem tirar a minha vida por causa dessa palavra. Uau. E ela não tirou a vida por causa de um vídeo. Uau. Então a gente não tem noção, a gente tá aqui com esse bate-papo. E vai ter uma pessoa que vai assistir esse vídeo e vai decidir para um próximo nível por causa de uma palavra. É literalmente aquele negócio, né? Uma palavra muda o jogo da nossa vida. Exato. Se você não abre a sua boca, tem pessoas que estão morrendo. Isso foi uma das coisas que eu ouvi que realmente mexeu comigo. Porque tem pessoas que, nesse caso, literalmente quase morreram. Imagina se você não tivesse aberto a boca. Imagina. Aí sim. Mas não só nesse âmbito físico, digamos assim.
Tem pessoas que estão morrendo emocionalmente porque você não abre a sua boca e não se Sim. posiciona. Tem gente que estão morrendo espiritualmente porque você não abre a sua boca e não se posiciona. Tem gente que tá morrendo nas finanças, tem gente que tá morrendo nos A negócios, família. na família. Inclusive, Isa, falando de família. Família foi uma das coisas, foi e ainda é uma das coisas mais importantes pra mim. É uma das coisas que eu mais valorizo em toda a minha existência. Eu sempre vou continuar valorizando, porque o que eu aprendi a ser hoje, quem eu sou hoje é graças à minha família. E isso vai continuar até eu morrer. Porque eu vou construir a minha. E eu vou ensinar tudo que eu sei pra minha família. E eu vou fazer de tudo pela minha família. Mas eu sei que a história da sua família é uma história de inspiração muito grande. Por quê? Porque eu já ouvi não só a história, mas depoimento de muitas pessoas Sim. que ouviram também. E o quanto elas se sentiram impactadas. A gente falou no início do podcast, né, quando eu te apresentei, que você transformou o seu casamento, que era um fracasso, pra hoje se tornar algo incrível. Não só o casamento, mas o que vocês fizeram com ele. Essa parte de transformar a vida de outras pessoas também, de treinar outras pessoas, Sim. de estar num negócio junto como casal. Isso é louvável. Demais. Mas nem sempre foi assim. Não. Como que foi o início disso tudo? Então, o Rafa, a gente casou, a gente já tá com 16 anos de casado, 18 anos juntos. Nossa, E eu casei com 17 anos. Então, pensa, eu vim com os meus traumas do meu pai, vi meu pai a vida inteira trair minha mãe. Então, eu vim com a minha bagagem ali emocional. O Rafa com a bagagem emocional dele. E eu costumo dizer que Deus pega duas bombas e põe dentro da casa, né? E aí, vamos ver o que que vai dar, né? E assim como a maioria dos casais, né? No começo tivemos muita dificuldade. Os primeiros 7, 8 anos foi só de desafio. Então, traições, era falta de comunicação, muita. O Rafa tinha muita dificuldade de conversar, porque ele era muito tímido. Eu namorei o Rafa 3 anos, ele respondendo só assim, não, ok, tudo bem, aham, tá. Ele não três completava a anos frase, assim? assim. Ele não completava a frase. Era só, aham, tá, ok, aham, tá bom. Só assim, sabe? Ele, tão tímido que ele era, ele não olhava pra mim. Então, assim, aí eu tive que ir ali com jeitinho, sabe? Como Pra ele se você destravar. conseguiu lidar com isso? Não só desse jeito do Rafa de ser, mas com as traições também. Como você se manteve firme, Rafa? Então, foi assim, eu já conheci Jesus, né, nessa fase. E aí foi onde começou, né? Teve uma traição, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 traições. Meu Deus. E em todas essas, que é uma coisa que é louco quando as mulheres perguntam pra mim assim, "Isa, como você conseguiu suportar tudo isso?" E eu costumo dizer que quando você tem clareza do que de fato você quer, você não é movido por circunstância. Uau. Então eu sempre olhei pro Rafa, mas eu não olhava o que ele fazia, porque isso era uma parte. Quando eu olhava para todo o resto, ele tinha tantas coisas admiráveis que eu não acreditava que essa parte era real. Uau. Então, o Rafa, ele sempre foi um cara com Você coração. ressignificou. Ele sempre foi um Que cara com um loucura. coração muito, muito bondoso, sabe? Muito cara muito generoso, um cara muito correto. Então, assim, eu sempre gostei da excelência. Tudo que o Rafa tinha, ele tinha um carrinho simples, era com excelência. Tudo dele era assim. Eu amava ver isso. Chegava em casa, de repente tinha 10 pessoas chamando ele. Um cara que as pessoas gostavam de estar perto, um cara bacana, um cara que gostava de servir as pessoas. Então ele sempre teve esse coração, sempre me tratou com muito carinho, apesar das traições. Ele sempre me tratou com muito carinho, com muito respeito, muito cuidadoso comigo, mas ele tinha esse defeito. E por que de onde vinha esse defeito? Ele viu o pai a vida inteira fazer isso com a mãe. É. E ele Então, achava que era normal. quando eu conheci Jesus, eu fui entendendo que ele tinha um defeito. Assim como eu, Isa, também tinha os meus defeitos. Só que era muito mais fácil eu olhar para o defeito dele que me causava uma dor e falar, nossa, o defeito dele é esse, não dá para mim. Só que os meus defeitos que eu tinha. Né? Então, até a oitava traição, eu ainda estava como vítima na história. A Isa, tadinha, que, né, que foi traída e tal. Eu falei, cara, eu não quero mais esse cenário pra mim. Eu vou virar esse jogo. E eu aceitava, porque eu não conseguia acreditar que aquilo era verdade. Sabe? E aí ele sempre falava, não, vamos mudar e tal. E não mudava. De repente, uma recaída e caía de novo. E era assim. Só que
O dia que eu decidi, eu falo que não foi o Rafa que mudou e o casamento deu certo, porque o Rafa não fez mais isso. Foi a Isa que mudou. Como foi isso? Eu comecei a ver que eu, primeiro, eu não tinha autorresponsabilidade. Então, eu sempre culpava, se a nossa vida estava ruim, a culpa era de quem? Do Rafa. Do Rafa. Então, eu fugia das minhas realidades, das minhas verdades. Então, eu não consigo olhar pra mim e falava assim, cara, tá, eu tô passando por isso. Não que eu tinha culpa nisso. Não é culpa, Uhum. né? Ele tinha esse problema e não era, eu não tinha culpa disso. Só que eu tinha responsabilidades. Como Então, eu assim? era uma mulher que eu não me cuidava. Uhum. Eu era uma mulher que eu não me priorizava. Eu não tinha amor próprio. Eu aprendi que uma mulher que não se ama, ninguém vai amar ela. Uma mulher que não se valoriza, ninguém vai valorizar ela. Então partia mais de mim, Isa, do que do próprio Rafa. Então, quando eu comecei a olhar pra mim, eu falei, não, calma aí. Eu não vou ficar aqui mergulhada nessa circunstância. Eu vou cuidar da minha vida. Eu comecei a me cuidar, comecei a me amar, comecei a me posicionar. Saí da posição de vitimista. Então, quando as pessoas começavam a perguntar pra mim, que a vida inteira era, e o Rafa? E o Rafa? Aconteceu isso. Quando as pessoas me perguntavam, e aí, tá tudo bem? Tudo vai bem. Como é que tá? Tá tudo bem. Eu decidi que eu não ia mais ficar compartilhando uma história de tristeza. Uau. E aí eu entrei num propósito com o Senhor. E eu falei, Deus, eu preciso que você me ajude a mudar essa realidade. Me dê estratégia. O que ainda falta em mim que eu preciso? Me ajuda a amadurecer, eu quero crescer. Eu comecei a ter uma conversa sincera com Deus. Não de ficar só compartilhando as minhas dores. E aí eu comecei a me posicionar e, claro, não tem como. Uma mulher começa a se amar, o homem começa, ué, o que tá acontecendo? Tem uma coisa de errado. Essa mulher não fazia isso, agora tá fazendo? Nossa mulher não se cuidava, agora tá se cuidando? É como se o camarada levasse um choque de realidade. Opa, calma aí. Eu preciso valorizar, senão eu vou Você não perder. vai perder. Então eu comecei a só fazer isso. Não tô falando de ser vulgar. Não, nunca fiz escândalo, nunca briguei. Não, eu só olhei pra mim. E eu comecei a ver que tinha vários pontos que eu, Isa, pecava como esposa. Não, me faltava muita sabedoria no falar. O fato também de ser omissa. Às vezes eu guardava muitas coisas, porque a gente pensa assim, tem que aguentar tudo. Não, não Não. tem que aguentar tudo. Porque vai chegar uma hora que a bomba vai estourar. Aí, emocionalmente falando, é onde vem as doenças psicossomáticas. E aí vem uma depressão silenciosa, e aí vem pensamentos. Por que que muitas pessoas suicidam e de repente ninguém sabe por quê? Porque aquela pessoa tá o quê? Engolindo sentimentos a vida inteira. Então eu comecei a pedir ajuda, a compartilhar, a ouvir coisas que faziam sentido para mim, ler livros que me ajudassem a ser uma mulher mais sábia. E aí Deus foi fazendo. E aí o Rafa voltou para casa, que ele tinha saído de casa, enfim. E aí as coisas começaram a se ajeitar. E a gente começou a cuidar de famílias. E aí depois de 2015, mais ou menos, eu não me recordo a data, mas foi onde tudo começou a ser novo. Eu falo que eu casei de novo. E aí o Rafa, a gente começou a cuidar de famílias, começou a ajudar pessoas. Então hoje a nossa família é referência. Hoje, quando eu conto a minha história do passado, parece que eu tô contando a história de alguém. Uau. Quando eu olho pro Rafa hoje, um homem incrível, um homem que é apaixonado por família, a vida do Rafa é a gente. A vida do Rafa é os filhos, é eu. É mesmo. Eu costumo dizer que o Rafa, ele vive para realizar os meus sonhos. Se eu ligar para ele aqui agora, e falar, meu bem, nossa, meu desejo, meu coração é isso, ele vai dar um jeito, ele vai fazer o que for possível para realizar os meus sonhos. Então hoje eu sei que o Rafa se tornou um cara que ele dá a vida por mim. Só que sempre foi assim, não. Não. Então eu aprendi que casamento ele é uma construção, ele não se vem pronto. Isa, agora eu quero te fazer outras duas perguntas. Uma mulher que ela está. Ela não é. Ela está. Ela se enxerga assim. Da mesma forma que você se enxergava. De guardar as coisas pra ela. De ter uma postura vitimista. Que não assume a autorresponsabilidade da própria vida. Que não se cuida. Que não se põe em primeiro lugar. Que sempre prefere ajudar mais os outros do que a si mesma. Tudo isso. Como ela sai de lá? Então eu costumo dizer que não tem uma fórmula mágica. E às vezes a gente já viu quando você fala assim, cara, eu preciso, quero chegar no plano A. Então essa mulher, ela já sabe aonde ela quer chegar. Só que onde as pessoas paralisam? No caminho.
Porque a pessoa ela quer dar passos grandes. Ela quer fazer uma ruptura gigantesca. E não é assim. Então a gente faz o quê? Divide isso em pequenas ações. Então não é o que você tem que fazer amanhã, é o que você tem que fazer hoje. Como eu posso fazer hoje para ser uma mulher diferente? Aí você vai olhar para, por exemplo, a vitimista. Com certeza é uma procrastinadora. Porque a vítima, ela quer sempre ficar contando uma história para justificar o não fazer dela. Então é colocar, anotar, trazer clareza. Primeira coisa que você precisa, trazer clareza. Calma aí. Eu tô reclamando de quê? Como é que tá a minha vida hoje? Já viu quando você vai pegar um Uber? Aí tá lá, onde você quer chegar, você vai colocar a localização. Só que para você conseguir chegar nesse lugar, o que você tem que fazer? Colocar a localização atual. Uhum. Colocar Então, o onde que você que tá. essa mulher precisa? Isa, eu tô nesse cenário hoje. Casamento fracassado, vida financeira fracassada, emocionalmente destruída, passando por uma depressão. O que que você tem que fazer? Calma aí, onde você tá hoje? Traz clareza. Opa, hoje tô passando por esse desafio. Nossa, não sei como sair desse desafio. Tô com um casamento destruído. Vai trazendo clareza. Aí agora você vai parar o seguinte, cara, o que que tá na sua mão que você sabe que deveria fazer e não faz? Todas essas mulheres, não tem uma mulher que eu converso que ela não sabe o que ela deveria fazer. Todas elas sabem. Só que elas querem ficar contando uma história. Ah, não, eu não me cuido. Ah, porque meu marido não dá dinheiro. Ah, é porque eu não tenho não sei o quê. Tô passando por crise financeira? Não, é porque o plano não me ajuda. É o governo. Não, calma aí. Quanto você quer faturar? A pergunta não é como é que eu vou fazer para ganhar isso? Como é que eu vou fazer para multiplicar isso? Aí você vai olhar para essa mulher, ela tem gestão? Não. Essa mulher, ela cuida do corpo dela? Não. Se uma pessoa não cuida do corpo, ela vai cuidar de quê na vida? Se o corpo que te mantém de pé, te dá saúde para todos os dias viver, se você não cuida do seu corpo, você vai cuidar de quê? É o templo do Espírito Santo, né? Se você não cuida da sua mente, o que que é esse cuidar da mente, Isa? Uma pessoa que vai assistir um vídeo só assiste coisas que não faz sentido. Vai ouvir uma Que não música, estuda, que não não. lê um livro, tá nos Nada que ambientes, edifica. o grupo de amigos só fala coisas que não tem o menor sentido. Então não tem como. Então a primeira coisa, Isa, minha vida não tá do jeito que eu quero. Começa a olhar isso. Como é que é as pessoas que você anda? Porque eu duvido que você vai ver uma vítima no meio de um monte de protagonista. Não vai. É. Ela vai deixar de ser vítima, porque o ambiente sempre vence. O ambiente, você pode dizer, não, eu não sou influenciada, não. É. Começa a andar com um monte de gente que fala palavrão. Você vai falar também. Não tem como. Agora começa a ficar perto de pessoas que querem vencer na vida. De mulheres que valorizam família, que honram os maridos. A maioria das mulheres que me procuram, que tem problema no casamento, tem crise com o marido. Isa, como é que é o meio dela? Só anda com mulher que é feminista, Hum, que mete o pau nos homens, hum, que fala que não preciso do homem pra nada. é. Eu sou independente. Minha filha, se a Bíblia fala que a gente precisa ter alguém que na hora que você cair tem alguém pra te ajudar, quem é você pra achar que você vai vencer na vida E sozinho? não é nem só nessa parte do casamento. É na Provérbios mesmo vida. fala em tudo, né? Na parte de conselheiros, de amigos, Meu Deus, você tem que ter de. pessoas. Não é só o cônjuge, o seu parceiro, mas em Não, tudo. de Você tudo. precisa de gente. Então essa pessoa precisa trazer essa clareza, que é o que as pessoas não querem. Que aí é onde entra a Isa. Isa, o que que você faz hoje? Eu não tenho uma fórmula mágica. Que essa mulher, de repente, ela tem um casamento bem-sucedido. De repente, ela se torna uma mulher relevante. Não, não, não. Não é fórmula mágica. Só que eu cuido todos os dias do que eu faço. Como é que eu trato meu marido todos os dias? Será que eu sou aquela esposa que eu não posso falar que amo, não? Porque senão, né, vai ficar se achando. Eu falo pro Rafa há 16 anos que eu amo ele todos os dias. Eu não falei um dia. Hum, Porque eu tenho esse propósito. Porque eu não quero no dia que ele morrer eu falasse, nossa, eu poderia ter dito amado mais. mais. Eu poderia ter expressado pra ele o quanto ele é importante pra mim. É isso que falta no casamento. Só que as pessoas não querem por causa do ego. Né? Mas e se eu demonstrar todo o meu amor e essa pessoa não valorizar? O problema é dela. Sua parte você fez. Você entende? As pessoas hoje não conseguem ter um bom relacionamento porque elas só querem fazer o que vão dar algo em troca. Então eu vou ajudar o Pietro, mas o que ele vai fazer pra me ajudar também? Não, não, não. Isso não é servir. É servir, ser generoso, é você fazer o seguinte: eu vou fazer, mas eu não espero nada em troca. E eu costumo dizer que o céu não fica devendo nada para ninguém. Tudo que você planta, você colhe. Só que não quer dizer, a Bíblia não fala que você vai colher da mesma pessoa.
É como um bumerangue. Você joga. Da onde vai vir depois, você não sabe. Mas vai vir. Então, no casamento é assim. Na vida empresarial é assim. Ah, essa minha empresa tá um fracasso. Calma aí, como é que tá todos os dias a sua empresa? Você faz gestão? Você investe em marketing? Você investe em você? Tem empresários que querem crescer só investir na empresa, Né? mas não investe nele. Não é nem só isso, né? Como é que tá a sua empresa? Não precisa nem ir pra lá. Como é que tá a sua casa? Como você Que é a tá? nossa primeira empresa. Então, como você tá? Como tá o seu emocional? Como tá a sua Exatamente. vida? Antes de ir pra empresa, a empresa tá um fracasso porque a empresa aconteceu alguma coisa lá dentro? Ou é mais na parte de fora que você não tá cuidando? Muitas vezes é assim. E eu já vi muitos casos assim. De uma empresa que quebrou, não porque tava com má gestão, que tava com falta de processo, porque tava. Não, mas porque o cara tava zoado. A cabeça dele tava horrível. Porque a vida dele fora da empresa tava muito ruim. Porque a família dele, a casa dele tava totalmente desestruturada. Por isso que a empresa quebrou. A gente já ouvi muitas dessas frases, né? Não é um negócio que quebra, não é uma empresa que quebra. É a cabeça do dono que quebra. É exatamente. É por isso que Eu as costumo coisas dizer, dão né, que errado. os empresários e as empresárias comuns, eles constroem negócios. Agora, o empresário, uma empresária incomum, constrói legado. Quer Né? dizer, como que se constrói um legado? Primeiro tem que investir na base. O que que é a base? É a família. Eu não conheço um homem próspero com a família destruída. Né? Eu não conheço. Não, Luiz, discordo de você. Eu conheço vários. E quando as pessoas falam que conhecem vários, elas estão falando dos caras empresários que não têm família e que têm dinheiro. É diferente. É. Você ter riqueza é diferente de você ter prosperidade. Então, a prosperidade é você ter abundância em todas as áreas da vida. A riqueza é você ter dinheiro e bens. Se resume a uma coisa apenas. Então, eu Isso não não é nada. conheço. Por quê? Você pode estar faturando milhões, tá conquistando o mundo. Se você não tiver para onde voltar, nada daquilo valeu a pena. Então, eu, Rafa, o que a gente ensina os empresários hoje? Hoje, o Rafa cuida dos empresários e eu cuido das esposas. Porque a gente entendeu o seguinte, cara, o cara tá ali, o cara quer crescer, o cara quer avançar, aumentar faturamento, fazer com que a empresa vá para um próximo nível. Tá, mas cadê a esposa desse cara? Esse cara, se a mulher dele não tiver na mesma frequência, com a mesma visão, com o mesmo propósito, esse cara não vai avançar. Não vai, não adianta. Então, quando as pessoas olham, ô Isa, Rafa, as pessoas sempre perguntam isso. Como é que vocês fazem? Cara, vocês estão hoje num outro nível, tá? Como é que é isso daí? Cara, é simples, nós estamos alinhados. Eu, Rafa, a gente não faz nada, nada. Eu, Isa, não faço nada sem a gente alinhar. Sabe o que é nada? Decisões simples do dia a dia. Qualquer decisão que eu tiver que Isso é tomar. Vi no perfeito. podcast. Meu bem, tô indo lá, o que que você acha? Faz sentido? Eu não sou aquela esposa que atropela. E aí o Rafa, a gente tá sempre alinhado. Ele é a mesma coisa. Bem, querendo fazer esse negócio, o que que você acha? Então hoje a gente é 100% alinhado. Então isso faz com que a gente cresça de forma exponencial. E é por isso que as pessoas não conseguem explicar o nosso crescimento. E esse é o significado de unidade. As pessoas não conseguem, nem a gente consegue explicar. Porque milagre não se explica, se vive, né? Então É. nós não conseguimos explicar o que nós vivemos. Só que uma coisa eu tenho certeza, se a nossa base não tivesse firme, a gente poderia até chegar onde a gente chegou, mas a gente não ia sustentar. Né? O negócio não é chegar lá, É é sustentar. justamente sustentar, é É continuar, sustentar. é viver isso diariamente. E isso pode ser difícil para muitas pessoas. Muito. Pode ser não, é. É difícil. É difícil para muita gente, para todo mundo se manter. Porque custa, cara. Custa muito tempo, custa muita Renúncia. energia, renúncia, custa muito. Essa questão, eu falo bastante sobre isso, sobre empreender. É lindo empreender. Eu amo empreender. Você ama empreender. Todo mundo ama empreender. Por quê? Cara, o quão incrível é você trabalhar com o que você ama, fazer dinheiro com o que você ama, transformar outras vidas com isso, trabalhar com aquilo que você gosta, que você tanto almeja, você realizar seus sonhos, você cumprir suas metas, você fazer tudo que você sempre quis, graças a uma coisa que você nunca perde essa animação de fazer, cara, é maravilhoso. Você poder trabalhar de qualquer lugar do mundo é lindo, mas você tem que trabalhar muito, você tem que investir muita energia. Você sempre tá lidando com pessoas e nem sempre você vai lidar com as pessoas que você gostaria de estar lidando. Sim. Você sempre vai ter que lidar com uma pessoa que vai ser uma pedra no seu sapato. Por quê? Isso é problema.
Quanto mais problema, mais a gente avança. Tem inclusive uma passagem na Bíblia sobre isso, sobre provações. Se eu não me engano, tá em Tiago, que eu vou puxar aqui, eu tenho isso anotado. Se eu não me engano, tá em Tiago, que fala: meus irmãos, não fiquem frustrados por terem provações. Isso é ótimo, na Tem de verdade. bom ânimo, né? Tem de bom ânimo. Eu vou puxar aqui, ó. Eu acabei de achar. Ah, aqui, ó. A parte que eu anotei sobre provações. Tiago. Tiago 1, do 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, se na Bíblia está escrito que você deve se alegrar por ter provações e problemas, por que você está reclamando, moço? E perseverar, negócio. Você perguntou, e aí, como é que foi suportar isso tudo, né? No casamento, tudo. É a perseverança também. Porque gerar testemunho dói. Né? Então a gente acha assim, nossa, eu queria ter uma história bacana pra contar. Nossa, que massa ver a Isa falar que tinha uma família destruída e eu tinha uma família de sucesso. Só que quando eu tava vivendo, não era tão fácil assim. Lógico que não. Então teve dias que eu chorei vários dias. Teve dias que eu pensei em desistir várias vezes. Só que eu fui vivendo um dia de cada vez. Eu vou perseverar só mais um dia. Só hoje. Só hoje. E assim eu fui vencendo, fui crendo, acreditando. Por que que muitas pessoas não conseguem realizar determinados sonhos? Porque nem ela acredita. Né? Agora, quando você pega alguém, já viu quando você pega alguém que fala assim, cara, eu vou fazer isso aqui dar certo. A pessoa acredita tanto naquilo que acontece. Né? Então nós somos protagonistas da Das nossa nossas própria próprias história. vidas. Isso era um problema muito grande que eu tinha, sobre acreditar em mim mesmo. Eu tinha uma falta de merecimento tão grande. Nossa, eu também. Quando, quando eu peguei o propósito pra mim, o número de vezes que eu já pensei em desistir não tá escrito no papel, velho. Acho que todo mundo, né? É muito, muito, Nossa, muito. quem E nunca assim, começou um projeto e no meio do caminho veio um desistiu, desafio, a pessoa fala, "Ah, isso não é pra mim, tá vendo? né? Não é de Deus pra me fazer. Ah, deu E errado. assim, a gente fica vendo, eu tenho certeza que isso já aconteceu com você também. A gente fica vendo aquilo e fala, nossa, mas tem tanta gente melhor que eu. Por Quem que quer eu? ouvir isso? Quem quer ouvir isso? Então, quem quer ouvir isso? Pra que eu vou fazer um negócio desse? Tem tanta gente melhor que eu que podia estar fazendo isso. Por que eu? Eu lembro quando eu comecei na internet, gravar os seus primeiros vídeos falando de família, eu falava, cara, quem vai querer ouvir uma história de tristeza? Ninguém quer saber disso. Ah, eu vou falar, quem quer saber que meu casamento era ruim? O povo quer saber que agora meu casamento é bom. O povo não quer saber que minha vida financeira é ruim. O povo quer saber agora o saturamento, se As tem posse, se não felicitações, as tem, vitórias, aham. E eu falava, cara, ninguém quer saber disso. E aí, quando eu comecei a compartilhar, e eu vi as mulheres falando assim, nossa, você não tem noção, esse vídeo salvou minha vida. Nossa, essa mensagem era pra mim. Eu falava, cara, não é que o povo quer saber. E aí eu comecei a ver, a fazer essa pesquisa e vi que quando a gente compartilha a nossa história, a gente ativa a esperança nas pessoas. Então, mais do que contar uma história de sucesso, é você contar a sua história, a sua jornada. É ser você mesmo. O que trouxe você até aqui? O que você passou? Eu poderia vir aqui e falar só de números. Eu poderia vir aqui e falar só de conquistas. E aí, o que que iria fazer? Cada pessoa que está assistindo esse vídeo ia pensar: nossa, eu nunca vou conseguir. Nossa, Tá tão distante de mim. tá muito distante. E não é essa, a minha ideia não é essa. A minha ideia é que você, ao assistir esse vídeo, você saia daqui, cara, eu vou vencer na vida, meu. Não tem jeito pra mim, meu casamento vai dar certo, eu não vou desistir. Até dar certo, porque eu declarei isso. Eu lembro que tinha umas meninas que caminhavam comigo na época e elas ficavam sabendo do que eu tava vivendo, né? No casamento. Que eu nunca escondi. Eu nunca mostrei ter uma vida que eu não tinha. Elas sabiam, mas eu decidi me posicionar e não ficar toda hora falando daquilo. Uhum. E aí elas falaram assim, Isa, nossa, mas poxa, como é que você tá, né? Tá aqui ajudando a gente, com a palavra, tá passando por isso. Eu falava assim, ó, um dia vocês vão ver, eu lembro como se fosse hoje. Um dia vocês vão ver o que Deus vai fazer na minha vida. Porque Deus, ele é fiel. Eu não sei quanto tempo vai durar, eu não sei quanto tempo eu vou precisar perseverar, só que eu decido acreditar que o meu Deus vai fazer algo novo na minha vida. E aí, o que que eu fiz? Já que eu creio que Deus vai fazer algo novo, eu preciso agora, todos os dias, me movimentar.
Até porque E a aí promessa que ele fez, ele não retira. é oração, você ora e entra em ação. Uhum. Então eu comecei a ser uma esposa melhor. Eu comecei a ter reações que ele não esperava que eu ia ter. Então, se ele esperava que eu ia brigar, eu tinha um outro comportamento. Comecei a tratar com mais amor, com mais carinho, mas sem me desconectando do que eu estava vivendo. Porque se a gente olha para as circunstâncias, você vai querer. Não, você quer matar um, você quer brigar, você quer discutir, você quer arrumar problema, né? E eu, pensa bem, eu que era barraqueira, que era problemática. A minha vontade, a Isabô, que estava dentro de mim, e ela ainda existe, porque a gente pensa o seguinte: a pessoa que eu era do passado, ela morreu. Não, não morreu, não. Ela está silenciada, é diferente. Se Se você você ativar alimentar, ela vai ativar de novo. 2, ela volta. Então, o pessoal me chamava de Isabox. Então, a Isabox, ela tá aqui dentro. A diferença é que eu hoje não alimento ela. Eu alimento a Isa que Deus chamou para ser. Amém. Que é uma mulher segundo o coração de Deus, uma mulher com sabedoria, uma mulher que pensa para falar, uma mulher que ama a família. Então, se eu alimentar outra Isabel barraqueira, em 2 minutos ela ressuscita. Não precisa de muito. Então a gente precisa trazer essa consciência. Ah, não, eu já fui rejeitado, eu nunca mais vou me sentir rejeitado? Claro que vai. Quando você vai viver algo novo, todas as suas crenças do passado vão querer ressuscitar. A de incapacidade, a de não merecimento. É só você sair da zona de conforto. Né? Saiu da zona de conforto, grita tudo. Aí você novamente o quê? Silencia as vozes. Como que eu vou silenciar essas vozes, Isa? Fazendo. Resultado. E não é grande resultado, não. Se você fala hoje, nossa, hoje eu decidi que eu vou fazer isso, faça. Né? Não se sabote. E aí quando você finaliza, você fala, nossa, não é que eu consigo? Eu falei que ia fazer algo simples e eu fiz. Então eu vou fazer mais amanhã agora. Só que a Mais uma gente coisa quer o quê? simples, mais uma coisa simples que no O final simples. vira uma coisa tremenda. Simples. Eu costumo dizer que a minha linguagem ela é bem simples para as mulheres. Qualquer mulher que me ouvir, ela vai entender como crescer na vida. Porque eu falo o óbvio que precisa ser dito. Eu não tenho uma fórmula mágica, eu não tenho um negócio mirabolante que a mulher vai falar assim: nossa, eu tenho que fazer muita coisa para conseguir vencer na vida. Não. É o simples, porque eu entendi que é o simples. E eu comecei a perceber que, na verdade, algumas pessoas complicam para parecer Muito chique, mais. É. para parecer, nossa, essa pessoa tem um negócio diferente. Mas não é, é o óbvio. Encapado de forma diferente. No resumo das contas, é o óbvio que tem que ser dito. Uhum. E é o simples que você tem que fazer, né? Para todas as áreas da vida, não só na família. Mas hoje mesmo eu fui dar uma manutenção no corte do meu cabelo e aí eu fiz um suspense, né, para as mulheres achar que eu ia cortar o cabelo curtinho, enfim. E aí no final das contas não cortei o cabelo curto. E elas começaram a interagir, nossa, achei que você ia cortar Chanel e tal. Eu falei, não. E aí eu trouxe essa mensagem, que às vezes a gente acha que a gente precisa de uma mudança radical na nossa vida, para algo novo acontecer. Só que a maioria das vezes você só precisa de manutenção Nós precisamos ser radicais naquilo que funciona, naquilo que funciona. no básico bem feito. Você não precisa inventar a roda. Não. Você só precisa ser radical naquilo que funciona. Como você ser radical naquilo que funciona? Só persiste, só faz. E aí, Doe tudo de quando a si. gente começa a crescer, existe um perigo. Qual que é o perigo? De você focar só no que você ainda tem que alcançar e esquecer de dar Daquilo que você já manutenção tem. no que você já tem. É. Então, às vezes você olha, por exemplo, para sua família hoje, ela tá bacana. E aí você tá focado só na vida financeira. Eu tenho que prosperar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer isso, fazendo minha vida assim, ó. profissional. E você esquece de dar manutenção na família. É. Aí o que vai acontecer? Você vai resolver uma área e destruir outra. Então a gente precisa trazer essa clareza das manutenções. Quais as áreas da nossa vida nós precisamos dar manutenção? Exato. Isa, eu quero te agradecer. Infelizmente, nosso podcast chegou ao fim, mas eu ficaria muito, muito mais tempo conversando com você. Eu vou ter mais tempo quando vier você e o Rafa. Eu vou ter mais tempo para conversar com os dois. Mas eu quero muito te agradecer. Foi uma honra enorme te receber aqui. O tanto que eu aprendi aqui não tá escrito. Eu realmente consigo ver a mudança que Cristo fez na sua vida e o quão importante ele sempre foi e continua sendo e continuará sendo na sua vida. É visível que você e toda a sua família, eles dão glória a quem tem glória. Dão honra a quem tem honra. E que vocês têm princípios e valores muito bem definidos e construídos, porque vocês aprenderam a construir eles. Vocês aprenderam a forjar esses princípios e valores lá atrás, quando tudo tava dando errado, quando tudo parecia perdido, quando tava tudo quebrado, vocês tiveram calma.
pra tudo dar certo hoje. Então, que Deus continue honrando cada vez mais a vida de vocês, que Deus continue abençoando cada vez mais a vida de vocês como família. E eu Amém. desejo do fundo do meu coração que vocês possam ser cada vez mais usados e ousados no nome dele, Amém. para que o que possa parecer loucura para as pessoas, para vocês seja só mais um dia de rotina, como sempre foi. Amém. Foi uma honra enorme te receber aqui, Isa. Muito, muito, muito obrigado. E obrigado por ter me ensinado tanto Amém. Eu que nesse bate-papo. agradeço. Cada pessoa que assistiu esse podcast, chegou até o final. Espero que venha cair muitas fichas aí. E como eu sempre falo, invista na sua mente para você ter mente de rei e de rainha. Mas nunca se esqueça que o seu coração sempre precisa permanecer de servo. Ah, Essa exato. é a mensagem que eu, Isa, carrego no meu coração. Eu invisto poderosamente na minha mente para ter uma mente de rainha, mas meu coração sempre vai permanecer de serva para servir essa mulherada aí que precisa de uma palavra com muito carinho, com muito amor. Amém. Obrigado, foi uma honra estar aqui com vocês. Quem quiser consumir mais conteúdo, segue aí no YouTube também meu canal. Tem também as minhas redes, Cruz _. Estou sempre produzindo conteúdos para ativar mulheres, para ajudar mulheres, sempre com uma palavra positiva de encorajamento. Deus abençoe e até a próxima. Até a próxima, Isa. E você que assistiu a gente até aqui, não se esquece de vir aqui embaixo, deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino para não perder os próximos episódios. Comenta o que você achou desse daqui, vai ser muito importante pra gente ler. E um dos próximos episódios vai ser a Isa aqui de novo com o Rafa, que vai ser um episódio super especial, eu garanto isso pra vocês. Não se esquece também, se você não fez isso lá no início do podcast, não se esquece de vir aqui embaixo, pegar o link de compartilhar e pra mandar isso aqui pra no mínimo 5 pessoas que você ama e que vão ter a mentalidade transformada, assim como você já teve no episódio de hoje. Um beijo no seu coração e até o próximo. Tamo junto.